Senhor presidente, muito me honra, Moacir Giraldo, quando a presidência da Casa nesse momento, senhores vereadores, senhora vereadora, vereador Jonas Marques, muito bem-vindo a esta Casa de Leis, o público que nos assiste aqui hoje, compartilhando conosco este momento, e os que nos assistem através da mídia, que também nos acompanham. Semana passada, algumas atitudes a nível nacional me chamaram muita atenção. Houve um movimento chamado Movimento Brasil Livre, que é um movimento que tenta aí e pede abertamente a cassação da presidenta Dilma e que, para protestar, encontrou uma forma de se posicionar sob a forma de um acampamento na frente lá do Congresso Nacional. E mais um protesto completamente pacífico, com as reivindicações, com alguns emblemas, cartazes, né, que pediam realmente ou a renúncia da presidente ou a saída da presidente, né, ou então o impedimento dela através da legislação que hoje é vigente. Acontece que um líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado Cibá Machado, a gente pode falar o nome dele aqui, ele ocupou a tribuna da Câmara e fez um incitamento a que os movimentos sociais, né, partissem para cima e correr com eles mesmo na base da lambada, né. Mas ele pregou, em outras palavras, um certo padrão de violência, né, que não é compatível com o Estado democrático de direito, de forma nenhuma. Imagino eu que o deputado, na realidade, usou de um péssimo expediente, né, para querer calar a boca dos outros. Acontece que no meio dessa confusão toda, quando chegou um movimento lá que foi convocado, chegaram de ônibus, já chegaram soltando fogos, vieram com um modus operandi intimidador, né? E tentaram acamparam do lado desse movimento do tal chamado Brasil Livre. Ora, vejam vocês, quem viu a mídia social, né, pessoas com furo nas costas lá do movimento que foram feridas por manifestantes, né? A que ponto que a gente chega, né, nessa tal famigerada guerra de classes, que é pregação tão forte dentro da ótica, da dialética petista, né? É nós contra eles, né, os ricos contra os pobres, a burguesia contra o proletariado e por aí vai. Isso é, na minha humilde maneira de ver, isso é a instalação de um Estado anárquico. Não se vê de outra forma. Se a instalação da balbúrdia é talvez o trampolim para que o que muitas pessoas desejam aconteça. Eu vi com extrema preocupação e por isso estou repercutindo isso hoje aqui. Mas um outro fator também me chamou a atenção. Eu até às vezes fico assim, será que eu estou com a minha capacidade de interpretação dos fatos que ocorrem? Ou será que eu não entendo? Será que eu não consigo interpretar hoje? Será que o mundo mudou tanto que eu não consigo entender determinadas coisas? Mas
eu vou colocar para vocês, e acho assim, com muita apreensão. Eu acho que valores dentro de uma sociedade são bens inestimáveis a serem realmente cultuados e cultivados. Uma nação só se faz grande se tiver realmente um povo grande, culto, inteligente, educado, porque de outra forma não se faz. Houve uma pergunta no Enem que foi também teve um desdobramento enorme dentro da mídia, que foi uma pergunta baseada num escrito de uma feminista, uma ativista feminista do século passado, em que foi abordada a questão do segundo sexo. E dava 5 alternativas lá, e uma das alternativas era correta. Isso teve uma repercussão tão grande que, inclusive, eu vi vídeos de pessoas que fizeram a prova, de moças. Eu acho que também, como eu, elas não entenderam. Né? O segundo sexo, segundo a acepção da autora, quer dizer, você nasce menina, mas você vai ser mulher se as condições sociais, né, a sua cabecinha, os seus valores, acharem que você deva ser mulher. Minha gente, eu acho que completamente a gente nasce macho ou fêmea. O posicionamento ou a escolha pela sexualidade depende de cada um. E nós não vamos aqui fazer apologia sei lá, a homofobia, de forma nenhuma. Cada um tem o direito de viver como quer, como bem entende, sob os auspícios da lei. Mas qualquer um pode assumir o seu sentimento, seja lá heterossexual, homossexual, ninguém tem nada a ver com isso. Mas, quando a gente extrapola e coloca essas situações a nível de um pré-vestibular, como é o Enem, na realidade, a intencionalidade realmente se torna clara e transparente. Dessa forma, senhor presidente, eu quero aqui repudiar esse tipo de atuação, de ação, que tentam infiltrar na nossa pátria. E, inclusive, com orientação nas escolas, a gente viu aqui, o DGI fez às vezes, há algum tempo atrás, um arrazoado sobre aqueles kits, né, usados em escolas de crianças de 7, 8, 9 anos. Então, eu queria aqui externar e deixar aqui o meu repúdio com relação a esse tipo de coisa que não engrandece de forma nenhuma a pátria e não colabora com nada. Terceiro assunto que eu gostaria de abordar aqui, e é um assunto que eu reitero assim da maior importância, e acho que é um benefício muito grande para a nossa população. O nosso município, através da Fundema, através das ações do Executivo, assinou com a Fátima, que é a entidade responsável pelos cuidados com relação ao meio ambiente, um termo de delegação de atribuições e competências relacionadas a licenciamento ambiental. Todos que têm empresas aqui no nosso município, principalmente empresas que são empresas com risco ambiental, umas com maior risco, outras com menores riscos, mas todas sabem da importância que se reveste o cuidado com o nosso meio ambiente. E todos sabem da dificuldade que era conseguir, né, a liberação
para os seus empreendimentos e até pela dinâmica do seu modo de trabalho, do seu serviço. Em média, para se conseguir a liberação toda de um projeto na Fátima, em torno de 2 anos. Era licença ambiental prévia, mas o indivíduo tinha que fazer um pedido prévio para que fosse analisado as condições do ambiente e verificasse, tá? Que era feito através da Fátima. Após isso ser aprovado, viria então uma licença ambiental de instalação, aí se fazia o empreendimento, e ao final se fazia uma nova conferência e se liberava então a licença ambiental de operação. Esse período caiu para praticamente 1 mês. Quer dizer, parabéns para o município. Parabéns para o nosso município, que tem hoje uma estrutura, tá, com competência para estar efetuando esse serviço. E temos aqui que fazer o reconhecimento, Ivan. Tá? A nossa Fundema está muito bem estruturada. E nós temos que fazer o reconhecimento de que foi realmente uma estrutura montada no tempo do governo do prefeito Paulo Êncio. Parabéns a ele, parabéns à sua equipe. Mas hoje nós estamos tirando um fruto realmente muito importante para a nossa comunidade. Concedo a palavra ao ilustre vereador. Muito obrigado pela parte, vereador. Esse assunto realmente é um assunto relevante e muito interessante, até porque a população tem que tomar esse conhecimento. A Fundema, hoje, que é a Fundação Municipal do Meio Ambiente, ela tem a competência de fiscalizar, tem a competência, inclusive, de dar todas as licenças ambientais prévias de instalação de operação, o que não tinha em outras épocas. Exatamente porque a Fundema foi muito bem estruturada, e o senhor tem razão quando diz que o governo passado teve participação nisso aí, e o governo atual teve ainda, talvez, uma condição melhor para fazer esse convênio e deixar essa responsabilidade exclusivamente com a Fundação Municipal do Meio Ambiente. É um grande avanço para a nossa economia. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Jair, incorpora as suas palavras ao meu pronunciamento. São realmente muito importantes, né, de reconhecimento, mesmo porque dentro da Lei Federal número 140 de 2011, existe essa prerrogativa de delegação dessas funções. É como eu digo, tem capacidade instalada, por que não realizar o serviço aqui? Vamos realizar com competência, com fiscalização, feito de maneira correta. Então é muito bom, mas vai facilitar a vida de muitos empreendedores, né? Loteamentos que serão liberados, mas, de acordo com o termo aqui, a responsabilidade da Fundema passa a ser uma responsabilidade grande, né? E o importante também salientar é que existe também, encaixado no bojo desse projeto aqui, desse termo, a corresponsabilidade. Então, quer dizer, a Fátima pode, a qualquer momento, também fazer uma fiscalização dentro da própria estrutura da Fundema e das ações que ela está praticando. Então, senhor presidente, encerrando, gostaria de mais uma vez parabenizar o Executivo Municipal, reconhecer, né, o correto encaminhamento dado pelo ex-prefeito Paulo Êncio com relação à Fundema, e com isso, com certeza, ganha toda a população brusquense. Era isso que tinha. Obrigado.